Esperar uns minutinhos aí para ver se mais alunos entram. Bem, já são 10h04, vamos dar início, tá? Espero que estejam todos ouvindo. Bem, então, na aula de hoje, nós entramos aqui na parte de introdução do comando numérico, né, propriamente dito. Então, tem essa sequência de slides e filmes, né, que eu disponibilizo aqui para vocês, e que vão ser apresentados a partir da aula de hoje até mais ou menos a aula 11. Bem, então o primeiro conjunto de transparências é um resumo, né? Comando numérico, os principais fatos históricos, né? E datas relevantes, né? Anos relevantes para o seu desenvolvimento. Como isso já está gravado, eu não vou repetir. Aí tem um vídeo aqui que é interessante. Vocês assistam, né? Quem não assistiu aí, por favor, assistam esse vídeo do Teilhard de Jacquard, onde foi apresentado, né, pela primeira vez uma máquina controlada por um sistema digital para fazer aplicações em teares. Então foi automatizado, né? Teares, o inventor é esse italiano Jacquard, e essa máquina tem um exemplar dela na Inglaterra, em um museu na Inglaterra, que é um exemplar desse vídeo. Bem, então eu recomendo aí que vocês assistam, tá? Para entenderem o início do desenvolvimento da ideia, né? De controlar uma máquina através de cartões perfurados que iriam permitir a passagem das agulhas, né? Para fazer a trança. Aqui tem os cartões perfurados, as agulhas, e através da movimentação dessas agulhas, né, sobre esse cartão perfurado, onde ela bypassa, é possível fazer a malha, né, do tecido desejado e programado. Então aqui ele apresenta, né, esse conceito inicial
sobre a automação, usando aí um sistema binário de controle, onde nós temos o cartão perfurado sendo aplicado para essa finalidade. Bem, então, quem não assistiu o vídeo, assista aqui durante a aula, né? Enfim, e aproveitem o horário aqui para assistir o material que está disponibilizado. Bem, então, o desenvolvimento, né, foi feito pelo MIT em 1952, através da solicitação de desenvolvimento de uma máquina automatizada, uma máquina manual, né, de 3 eixos da Cincinnati, que é uma empresa americana fabricante de máquinas convencionais na época, né? Então, em 1949, foi feito esse contrato com o laboratório de servomecanismo do MIT e foi desenvolvido a tecnologia de comando numérico, inclusive com essa linguagem que nós vamos utilizar, que é o código G e o código M. Em 56 foi feito o desenvolvimento também pelo MIT da linguagem APT, que é uma ferramenta de programação automática, que é a ancestral dos sistemas CAD e CAM. Então, é uma ferramenta onde nós fazemos toda a programação de forma textual, passando comandos para um mainframe que executava um programa, né, que interpretava a especificação geométrica, movimentação de ferramenta e definição tecnológica. Então, essas 3 definições eram passadas, né, por essa linguagem APT para esse sistema computacional, e esse sistema computacional conseguia converter isso num pré-processamento, gerando um arquivo neutro chamado CLFile, e depois esse arquivo neutro CLFile era convertido através de um processador que iria gerar o código G para uma determinada máquina comando. Isso existe desde 1956 e é mais ou menos a ideia básica de um sistema CAD/CAM. Só que no sistema CAD/CAM nós fazemos toda a descrição gráfica, né? Interagindo com o ambiente CAD/CAM e criando, usando a interface gráfica do sistema, criando o nosso modelo de usinagem ou de manufatura aditiva ou outro tipo de modelo qualquer que nós vamos trabalhar em termos de processo de fabricação. Então, vocês vão fazer os seminários, né? Aprendendo aí e demonstrando através de um estudo de caso, através de uma demonstração, o uso de um sistema CAD/CAM comercial. Como nós temos aí uma grande quantidade de CAD/CAMs, eu opto nessa disciplina por dar uma visão ampla, né, dos sistemas CAD/CAM, onde o objetivo não é que vocês fiquem, né, treinados ou tenham um conhecimento profundo do uso do CAD/CAM, mas que conheçam, né, o cenário, né, conheçam as várias soluções que nós temos de CAD/CAM. Bem, em 57 aí começa a comercialização de comando numérico, né? Antes era só comando numérico, não tinha o CNC, né? O C de computadorizado, porque nós não tínhamos ainda a possibilidade de introduzir dentro do controlador da máquina circuitos integrados, né? Microcontroladores, né? Como começou a ocorrer a partir da década de 70. Bem, então durante muito tempo a terminologia CN foi utilizada no lugar de CNC, né? Hoje, nós utilizamos a terminologia CNC como se fosse CN, né? Então, todo sistema de comando numérico é um sistema computadorizado. Bem, então nós começamos a ter esses vários desenvolvimentos, né? Em 59, a IBM desenvolve um tocador automático de ferramentas. Em 62, a Bendix faz o desenvolvimento do comando numérico adaptativo. Começa a chegar no Brasil, em 67, as primeiras aplicações de comando numérico. Em 70, aparece aí o primeiro comando numérico computadorizado, né? Lembrando que em 1969, o desenvolvimento do CLP tornou-se aí o ícone da indústria 3.0.
Então, nós já começávamos a ter a possibilidade de utilizarmos circuitos integrados em aplicações industriais, né? Então, com a disponibilização de circuitos integrados, começamos a ter o uso do comando numérico computadorizado. Bem, aí em 71, temos aqui o primeiro torno de comando numérico fabricado pela Home. A Home desenvolveu, nessa época existia reserva de mercado no país, ela desenvolveu uma joint venture, né, uma parceria com empresas como Mazak, Fanuc, e ela inclusive desenvolvia, fabricava comandos numéricos no Brasil. Então, ela tinha uma parceria com a Fanuc e desenvolvia, fabricava, tinha uma fábrica de comando numérico no Brasil em função da reserva de mercado. Bem, então aí em 77 aí começou a aplicação em massa de processadores, né, usando o comando numérico computadorizado. Em 80 começou a utilizar sistemas de células flexíveis de manufatura, né, manufatura integrada com computador. Enfim, então essa é a evolução, né, eu relato aí só para situá-los. E nós temos, a partir desses desenvolvimentos, a introdução, né, do comando numérico aqui no Brasil, principalmente aqui na década de 80, foi criada a Sobracom, Sociedade Brasileira de Comando Numérico, que apoiava parte de treinamento, né, difusão da tecnologia, né, apresentação, enfim. Bem, então aqui, nesse outro vídeo, a gente apresenta um simulador, né, que é o NC Viewer, baseado em WebGL, okay? Onde nós temos a possibilidade de carregar um código NC, vocês vão aprender, né, aqui na disciplina. Então, esse código NC vai ter um conjunto de códigos Gs e códigos M que são definidos pela norma, né? RS 274, que é a norma que nós vamos usar aqui durante o nosso curso. Bem, então todo código G, ele inicia, né, normalmente, um valor de porcentagem, depois o número do programa. Então, dependendo de como o controlador interpreta, né, a numeração que vai identificar o programa, né, é por um número de 4 dígitos. A Fanuc, por exemplo, exige que a gente coloque o O e o número. Exige também que eu coloque no final de cada linha um ponto e vírgula. Então, cada controlador de máquina exige tem alguns requisitos que não é totalmente aderente à norma. Então, a gente tem que conhecer o controlador da máquina e, a partir desse conhecimento, a gente vai gerar o programa, né, atendendo os requisitos que essa máquina define. Bem, então aqui você tem os blocos, né? Cada bloco vai ter um conjunto de códigos. Então, normalmente a gente começa com o bloco 1, o número do programa, pode ser normalmente o O e um número, normalmente de 4 dígitos, ou porcentagem e um número. Aqui ele misturou os dois, né? Já que é um sistema feito por um programador, né, que não se baseou especificamente numa única norma, né? Então ele misturou aqui as formas de identificar o programa. Abre parênteses, fecha parênteses, é comentário. Então tem um comentário aqui, ó. Ele fala aqui o que faz esse programa. Então, arquivo de demonstração do NC Viewer. Depois, na terceira linha, tem um outro conjunto de comentários, né? Usando velocidade,
para G1, né? G1 é o G2 e G3, são as movimentações lineares, né? G1, movimentação linear, com avanço de usinagem. Então, ele define aqui qual é o avanço. G2 é uma interpolação circular, onde nós precisamos também definir o avanço F. E o G3 também é uma interpolação circular, sendo que G2 é sentido horário e G3 é sentido anti-horário. E G0 é uma movimentação rápida. Então, G1, G2 e G3 nós utilizamos para remover material, para usinar, ou para fazer a deposição de material. E G0 para movimentação rápida, para estratégia de troca de ferramenta, por exemplo. Depois ele passa aqui alguns parâmetros da ferramenta T1, que é T1, diâmetro da ferramenta, zeramento em Z, enfim. Alguns comentários para o operador preparar a máquina. Depois, a segunda ferramenta que ele vai usar é a T3, o diâmetro dela, né, em polegada, enfim. A seguir, ele inicia a programação propriamente dita. Então, normalmente, nós identificamos o bloco com uma numeração, N10, N15, N20, N30, então ele está numerando aqui de 5 em 5, de 10 em 10, enfim. Então, às vezes ele tem um incremento de 5, às vezes um incremento de 10. Isso aqui permite que se eu tiver necessidade, eu possa incluir outra linha de código aqui, né, tipo uma N12, coloco aqui um outro código qualquer que eu queira. Vamos definir aqui novamente um G90. Eu defini lá anteriormente, né? Então, estou definindo novamente. Então, poderia definir um outro código, G91, que é um sistema de coordenada incremental. E depois, na linha N13, eu chamo novamente o sistema de coordenada absoluta. Então, a gente vai conhecer todas esses comandos Gs, né? A gente não precisa saber o que significa ele nesse momento. Bem, depois ele vai chamar uma outra função, o G53, para trabalhar o sistema de coordenada da máquina, que a gente vai apresentar mais à frente também. Então, leva um G0 para a posição Z0, e depois ele troca a ferramenta aqui. Então, ele escolhe a ferramenta e chama uma função miscelânea de troca de ferramenta. Ok? Bem, eu não vou ficar detalhando o código que a gente não conhece, vou apenas fazer uma pequena simulação aqui, né, para que vocês entendam o que ocorre. Vamos iniciar aqui bloco a bloco. Dar início aqui. Então, a ferramenta, né? Está chamando a ferramenta aí. E vai começar a fazer a movimentação da ferramenta. Colocou a ferramenta agora na posição definida em Z0. Chamou o N54, que é um 0 peça. Vai ler o valor do N54 na memória do CNC. E agora ele começa a fazer a movimentação. Vamos tocar a movimentação. Então, a movimentação está sendo feita usando as funções G1, G3, né, G2. Então, são todas movimentações que implicam a necessidade de se definir um avanço, já que eu estou removendo o material, então eu preciso definir um avanço. Ok? Enfim, então toda essa movimentação que está sendo criada aqui, ó, desde o início aqui, ele definiu um G1, a dimensão em Z em polegada, e o avanço
92 milímetros por polegada, por exemplo. Bem, aí se nós iniciarmos aí a usinagem, né, ele vai descrever a movimentação da ferramenta. Então, ele fixa um plano de trabalho, faz a movimentação, faz uma usinagem 3D, como nessas cavidades, né, nessas geometrias em 3D, aí ele faz a movimentação simultânea em X, Y, Z. Ele usa uma ferramenta esférica, né? Então, vocês podem ver aqui que a ferramenta é esférica. Ela não é uma fresa de topo, para que ela consiga fazer a usinagem em 3D, né? Ou seja, eu sempre vou conseguir ter um contato entre a ferramenta e a peça. Se a ferramenta fosse uma fresa de topo, né? Ou seja, se fosse um plano, eu não teria condições de atingir uma curva, né? Mudando a dimensão Z. Então, eu teria que fixar um plano de trabalho e trabalhar nesse plano em X e Y. Nesse caso, ele consegue, né, trabalhar com a ferramenta, porque a ferramenta vai ter sempre um ponto de contato com a peça, porque a ferramenta é esférica, né? Ela tem um formato plano. Bem, então isso aqui é o comando numérico, tá? Então nós vamos aprender essa linguagem de programação, ok? Vamos aprender a como transformar a visão de projeto em visão de usinagem, para que a gente faça o planejamento de processo, para que a gente defina os volumes de material que eu vou remover, quais as estratégias de movimentação de ferramenta que eu vou utilizar, qual a ferramenta que eu vou escolher, quais as condições tecnológicas que eu vou utilizar para remover esses volumes de material. Então, esses volumes de material, nós chamamos isso de feature de usinagem. Então, é um elemento de forma com significado em termos de volume de material que eu vou remover da peça. Então, todo cavaco que sai da peça está associado com a feature de usinagem. Então, se eu faço um furo, o volume de cavaco que eu retiro do furo, esse cavaco que eu retiro, é a minha feature de usinagem, né? Então, é uma feature associada à usinagem, que é a manufatura subtrativa. Se eu estivesse construindo uma peça por manufatura aditiva, minha feature de usinagem seria de manufatura aditiva. Então, a feature, né, esse conceito de feature, um elemento de forma com significado de engenharia. Então, para cada fase do ciclo do desenvolvimento de produto, a feature tem um significado. Significado de feature de projeto, então é a visão de projeto. Significado de feature de usinagem, feature de manufatura aditiva, feature de inspeção, feature de material, feature de montagem. Bem, então, esse segundo vídeo, tá bom? Ele apresenta essa descrição. Depois eu continuo a descrever, né, o controlador da máquina, os tipos de máquina. Então, eu não vou apresentar isso novamente, né, que está no vídeo. Os tipos de comando, né, desde o desenvolvimento da tecnologia, né, em função do alto custo para se controlar vários eixos, né? Então, nós tínhamos comandos mais simples, do tipo ponto a ponto, só para fazer furação. Comandos de corte reto, para fazer a movimentação com velocidade controlada numa determinada direção. Então, eu só fazia peças retangulares. Então, uma superfície curva, eu não conseguia fazer com esse tipo de comando de corte reto. E esses comandos mais modernos, né, a gente consegue fazer qualquer tipo de geometria, porque é um comando contínuo. Então, eu consigo usinar qualquer geometria
porque eu consigo controlar vários eixos simultaneamente. Então, hoje, todo comando numérico é um comando contínuo. Bem, eu defino o que é comando numérico computadorizado, comando numérico adaptativo, né? Não vou definir novamente. Comando numérico direto e depois o comando numérico distribuído, né? Enfim, então todas as definições foram passadas aí pelo vídeo. Bem, então basicamente o conteúdo dessa aula está associado com esses dois vídeos, né? E mais a visão inicial, né? Primeiro contato com o comando numérico, com um controlador, no caso aqui um simulador, né? Onde nós temos a descrição de toda a movimentação da ponta da ferramenta através da linguagem de código G, que são as funções preparatórias, e código M, que são as funções miscelâneas. Então, basicamente, uma função miscelânea, uma função de CLP, ligar e desligar alguma coisa. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a ferramenta T1, tenho que trocar essa ferramenta. Então, para trocar essa ferramenta, eu mando um comando para o CLP, que é esse comando M6, que vai permitir que eu atue numa subrotina do CLP, escrita em ladder, que vai trocar a ferramenta. E as funções preparatórias de código G são funções de comando numérico. Quando nós alimentamos um comando numérico, né, controlador, com o nosso código G, ele vai interpretar bloco a bloco, ele vai verificar se a sintaxe está correta, se você tem em cada um dos blocos os códigos Gs e Ns permitidos. Então, você não pode colocar, por exemplo, numa mesma descrição de código, duas movimentações, uma G0 e uma G1. Então, depois a gente coloca aqui, vamos, G1 para X4, Y5, e definimos um F de 100. Bem, se esse comando for esperto, né? Como eu estou colocando duas funções de mesma natureza no mesmo bloco, que é o N60, o N identifica o número do bloco, né? Então, se eu executar esse programa, isso aqui é uma linha inconsistente. Por quê? Porque tem duas funções preparatórias de mesma natureza, que é a movimentação de ferramenta, uma com movimentação rápida, né? G0, e outra com movimentação de usinagem, com G1, onde eu tenho que definir o valor do F. Então, se eu executar esse cara aqui, ele provavelmente... Ele não deu erro, ele passou. Por quê? Porque esse controlador, ele não segue a norma. Ele aceitou isso aqui. Ele não deveria aceitar. Se vocês colocam um comando, uma linha de comando, um G0 e um G1, o controlador tem que acusar erro de sintaxe. Não de erro de sintaxe, mas erro de lógica, porque está usando funções de mesma natureza. E neste caso aqui, o controlador simplesmente aceitou, né? Então vamos ver o que ele faz aqui. Ele simplesmente aceitou. Isso não deveria ocorrer, né? Ou seja, então esse controlador é só para fins didáticos, né? Para mostrar a simulação propriamente dita, mas não é um simulador real, né? Que implementa o código RS-274, porque ele não faz todas as checagens para garantir que o código
é íntegro e vai funcionar em qualquer máquina que aceite, né, o padrão que ele está utilizando aqui. Então, nesse caso, esse código, né, não dá nem para usar na disciplina, né, esse simulador, para vocês fazerem a programação manual, porque ele tem esse tipo de inconsistência que ele, na realidade, não é baseado num controlador real de máquina. Bem, então, essa foi a aula de hoje, né, gravada. Eu vou abrir as questões agora, então quem quiser qualquer questão, por favor, levante a mão aí para a gente fazer os esclarecimentos. Então é bem introdutório, né? Uma coisa mais conceitual, que vocês saibam o que é um centro de usinagem, como é que é mais ou menos o código G, como é que são as linhas de execução. Então, uma ideia bem básica sobre a tecnologia de comando numérico. A partir das próximas aulas, nós vamos nos aprofundar, né? As camadas vão sendo reveladas, né, até a gente ter as condições necessárias de realizar toda a parte de programação, né, projeto da peça, o planejamento de processo, a programação em código G usando o RS-274, a simulação usando o CNC Simulator. Bem, vamos lá. Maria Clara, diga. Estão ouvindo aí? Maria Clara levantou e abaixou a mão. Mais alguém aí? Oi, eu esqueci de me desmutar, perdão. Ah, tá. Diga. Você está me escutando agora? Sim. Professor, então, enquanto eu estudava, eu me deparei com um termo que era comando numérico distributivo. Eu queria saber se esse... Distribuído. Isso, desculpa. Queria saber se esse é eu não entendi muito bem exatamente como é que funciona esse comando numérico. Ele é uma central para receber as outras máquinas? Os comandos das outras máquinas? Não entendi. Isso. Bem, você tem que entender que o comando numérico, né, foi desenvolvido numa época que você só tinha mainframe, né? Então, era o início aí do desenvolvimento e a comercialização dos mainframes IBM, Boros e outros grandes fabricantes de computadores centralizados, né? E você tem que entender também que o comando numérico não era microcontrolado, né? Então, um comando numérico ocupava, o controlador, né, ocupava uma sala enorme. Por quê? Porque no início ainda era a válvula, né? Depois transistor. Enfim, então era um comando bastante limitado em termos de tecnologia, porque era a tecnologia que existia na época em termos de estado da arte. Então, o que você tinha para ler o programa? Como você não tinha memória, a memória era cara nessa época, né? Então, eles utilizavam uma fita perfurada de papel. Então, ao invés de você alimentar a máquina com uma fita magnética, né, como era feito com os mainframes, porque era caro, então você gerava uma fita perfurada de papel. Ela podia ter furos pares ou furos ímpares, 7 ou 8 furos, né, em cada sequência, né, e esses furos correspondiam a um determinado caractere. Então, você tem o ASCII, né, 128 caracteres, né, vou colocar os 256, mas o ASCII mais básico, e você tinha ali a possibilidade de representar o A, o B, o C, o 1, o 2, o 3, enfim, e cada um dos caracteres tinha um significado em termos de linguagem de programação. Então, para executar o código G, uma máquina dessa época, você tinha que ter uma leitora de fita perfurada. Então, você pegava a sua bobina, né, instalava na leitora de fita e ligava essa bobina e ela começava a passar as informações para a máquina de comando numérico. Então, o armazenamento era feito através da leitura
e a execução. Então, você tinha lá um conjunto de perfurações que descrevia um bloco do código G. Aí você tinha lá no finalzinho para identificar o fim do bloco, né? Já que você tinha lá uma centena de furações e tinha que ter um caractere que identificasse o fim do bloco. Então, esse fim do bloco, né, é um caractere especial de controle, end of block. É igual uma impressora matricial, né? Então, você tem lá os caracteres de controle da impressora matricial para você dizer quando é o fim, quando a impressora tem que pular a linha, né? Enfim, então você tem todo um controle e isso era feito através dessas bobinas de fita perfurada. Essa fita perfurada, né, tinha um mecanismo para ler esse cara, ler essas bobinas. E era um mecanismo que dava problema. Então, muitas vezes, a sua máquina parava de funcionar porque o sistema de leitura da fita perfurada tinha algum problema na alimentação da fita, na leitura. Bem, aí o que os caras fizeram? Não, como isso é um problema, vamos resolver isso aí usando o mainframe que nós temos na nossa empresa para criar um novo tipo de tecnologia para passar o código G para a máquina. Então, criar isso aqui, ó. Comando, né? Ctrl aqui, como é a malha aberta, eu chamo de comando em português. Comando numérico direto, DNC. Então, eu tinha várias máquinas de comando numérico, um mainframe, e esse mainframe era ligado, era conectado a várias dessas máquinas. Ok? Então, isso era o início do DNC, comando numérico direto. Por quê? Porque cada máquina de comando numérico era conectada ao mainframe. E esse mainframe tinha memória, e agora, ao invés de eu passar por um dispositivo de leitor de fita perfurada, eu conectava a minha máquina de comando numérico através de uma conexão ponto a ponto com o mainframe, como se fosse um terminal remoto, e passa as informações digitais que ele estaria lendo do bloco diretamente para o controlador da máquina, sem usar o leitor de fita perfurada. Então, o mainframe que concentrava, né, e distribuía para várias máquinas, como se fosse um terminal remoto, alimentando o controlador da máquina. Bem, isso aí evoluiu, né? E agora, na década de 80, quando a gente começou a ter o uso de redes de comunicação no chão de fábrica, o DNC, que era comando numérico direto, virou comando numérico distribuído. Então, agora eu tenho a possibilidade de ter várias máquinas de comando numérico, Essas máquinas de comando numérico, na década de 80, tinham uma interface serial RS-232, né? Essa EIA 232, né? Que é um padrão de RS-232. E agora eu tinha um cartão aqui, ó, de múltiplas saídas de RS-232. Então, eu pendurava aqui cada uma das minhas máquinas num canal deste cartão de RS-232. E esse cartão aqui de RS-232 conectado num PC que era o meu servidor de DNC, de comando numérico distribuído. Agora, o que eu faço? Ao invés de mandar para cada uma das máquinas, bloco a bloco, o código G, né? Substituindo o leitor de fita perfurada, agora a mídia, né, é via RS-232. Então, eu distribuo o código G usando uma RS-232. Agora, eu tenho um comando numérico computadorizado, ele tem memória, só que ele tem pouquinha memória. Vamos supor que ele tenha apenas 16 KB de memória.
Então, eu só posso mandar programas de 16 KB. Por quê? Porque memória para CNC da década de 80 era muito caro. Então, os CNCs vinham com pouca memória. Aí, o que o fabricante do CNC normalmente fazia? Ele colocava aqui no meio do caminho um buffer. Então, a máquina, né, o servidor de DNC aqui, alimentava esse buffer, e esse buffer alimentava o código G para a máquina de comando numérico. Então, vamos supor que o programa tinha 100 kilobits ou kilobytes de tamanho. A máquina só tem 16, vamos deixar mais simples, só tinha capacidade de 10 kilobytes de armazenamento. Então, através desse sistema, né, de buffer remoto, ele alimenta parte do primeiro programa com 10 kilobytes, aí a máquina vai liberando memória, aí ele alimenta com o segundo bloco de 10 kilobytes. E faz isso 10 vezes, né? Por quê? Porque o programa tem 100 kilobytes em termos de tamanho. E a máquina só tem 10 kilobytes de memória. Então, nesse caso, como a máquina tem memória, né? É um comando numérico computadorizado, o termo agora mudou, virou comando numérico distribuído, e não mais comando numérico direto. Então, hoje, quando a gente fala de DNC, é basicamente conectar as minhas máquinas usando um canal de comunicação, né, que dentro do contexto de internet de indústria 4.0, a gente usa aqui um canal TCP/IP, né, sob Ethernet industrial, ou sob Ethernet. Então, eu vou conectar os meus equipamentos usando uma rede Ethernet, usando o RJ45, que é o padrão, né, de conexão cabeada. E a máquina agora tem um protocolo DNC, e esse protocolo DNC permite o upload e o download de programas, além de permitir enviar outros comandos para obter outros dados da máquina. Então, isso é o DNC, tá bom? O DNC na visão moderna, que é o comando numérico distribuído, né, que seria o que hoje nós utilizaríamos com o conceito de internet das coisas industriais. Então, usando aí a tecnologia mais nova, né, da indústria 4.0, a nossa máquina de comando numérico tem uma internet, fala TCP/IP e fala um protocolo de comunicação do fabricante. Então, eu tenho o modelo ISO-OSI, né, das camadas de redes. Então, eu tenho a camada física, enlace, rede, transporte, usando Ethernet, RJ45, IP e TCP. E a camada de aplicação, eu uso o protocolo do fabricante de comunicação, que pode ser o FOCAS 1 da FANUC, FOCAS 2, pode ser um protocolo mais genérico, como o MT-Connect, ou pode ser um protocolo da Haas, né, que é a outra máquina que eu tenho lá no chão de fábrica, usando o MyHaas. Então, hoje, né, se a gente estiver usando a tecnologia estado da arte de internet das coisas, nós poderíamos trabalhar com o conceito de DNC como se fosse o conceito de um sistema cyberfísico, usando aí a internet das coisas industriais. Então, é basicamente isso aí. Acho que eu respondi bem mais do que você perguntou. Bem, mais alguma questão? Quem mais deseja algum esclarecimento? Bem, se ninguém tem dúvida, né? Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Tiago, diga, Tiago. Sim, professor, eu vi a aula, né? Aí você comentou que os sensores, se eu não me engano, os sensores piezoelétricos são muito caros, aí geralmente a gente evita usar eles quando a gente tem recursos limitados. Você pode entrar em detalhes sobre por que eles são caros? Bem, se você quiser fazer monitoramento da máquina, né? Então, essa parte de comando numérico adaptativo,
foi mencionado aqui atrás, ó. Então, eu tenho várias tecnologias de comando numérico adaptativo, né? Então, como o comando numérico é em malha aberta, ou seja, o CNC normal, né? Que não é adaptativo, ele não monitora o processo de fabricação. Então, ele não tem essa malha fechada, ok? Então, eu tenho o comando numérico, eu tenho o código G que manda os dados para o comando numérico. Esse comando numérico atua lá na máquina ferramenta e usina a peça, se for manufatura subtrativa. Então, isso aqui é o comando numérico em malha aberta. Por isso que a gente chama de comando numérico e não de controle numérico. Por quê? Porque eu posso controlar a máquina em malha fechada, né, os acionamentos dela, mas eu não estou monitorando o processo, não estou monitorando as dimensões da peça. Então, eu não tenho esse feedback, essa malha fechada, onde eu vou adaptar em função da instrumentação que eu estou monitorando o processo. Então, esse é o conceito de comando numérico adaptativo. Então, quando a gente fala de comando numérico adaptativo, nós vamos medir alguma coisa de processo. Então, o que é alguma coisa de processo? Vocês viram lá na outra disciplina, né, de usinagem, que durante o processo de usinagem você tem as forças, né, que compõem, né, as forças em X, Y e Z, que compõem a força de usinagem. Força passiva, força ativa, enfim. Vou descrever de novo lá. Vocês deveriam saber esses conceitos básicos. Para fazer a medição de força, a melhor tecnologia que existe são sensores piezoelétricos. Ou seja, você coloca o seu processo de fabricação, a mesa, por exemplo, onde você vai fixar a peça bruta, ao invés de você fixar a peça bruta diretamente na mesa, você coloca uma plataforma piezoelétrica para fazer, por exemplo, usinagem de fresamento. Então, vai fixar a peça não na mesa, e sim na plataforma piezoelétrica. Só que uma plataforma piezoelétrica para medição das componentes de força de usinagem custa $70 mil. Então, dificilmente, né, dependendo do processo que você tenha, você vai fazer a medição e a realimentação do processo usando um sensor piezoelétrico, por exemplo. O que o sensor piezoelétrico faz? Né? O sensor trabalha com efeito piezoelétrico, ou seja, uma excitação mecânica, uma força mecânica, gera, né, uma pequena tensão. Essa tensão tem que ser amplificada. Então, esse sensor, né, esse cristal piezoelétrico, você instala o sensor na direção X, Y, Z, então você corta o cristal e faz com que esse cristal se deforme na direção X, Y, Z. 3 cristais, né, 3 células piezoelétricas. E essa deformação do cristal vai gerar, pelo efeito piezoelétrico, uma pequena tensão. Aí você tem que amplificar essa tensão para que você consiga ler essa tensão, porque ela é tão pequenininha que se você não amplificar, você não consegue ler. Então você tem que colocar um amplificador. Então o sensor é cara, a eletrônica é cara, e depois que você faz isso, você tem um sistema de captura, né, de sinal. Então tem toda a parte de processamento de sinais, onde você tem que, como depende da frequência, como depende da resolução, né, fazer a conversão analógica digital desse sinal de voltagem e apresentar no domínio do tempo ou no domínio da frequência para você fazer uma análise espectral desse sinal. Então, são sistemas caros, tá? Então, eu tenho um sistema desse lá de medição de força baseada
células piezoelétricas, né? Eu paguei $70 mil por esse sistema. Então, é muito caro. Então, uma máquina para usar esse tipo de monitoramento tem que ser uma máquina que realmente vai produzir ou uma peça, né? Onde a matéria-prima é muito cara, então você não pode errar, o processo tem que ser muito preciso. Então, vamos supor que você vai usinar um espelho, né? De um microscópio, que você vai levar lá para o espaço sideral. Então, esses microscópios, né? Normalmente, a superfície espelhada dele é usinada, por exemplo, em alumínio. Então, você tem que ter ali uma superfície com uma microgeometria, com uma rugosidade, para que seja um espelho o mais próximo perfeito, o mais próximo possível da perfeição. Como vai ser um equipamento, pode custar aí milhões ou até bilhões, né, para ser colocado no espaço, como o Hubble e esse último microscópio, microscópio no telescópio, né, que foi colocado no espaço aí, né, você tem que monitorar o processo. Aí vale a pena investir $1 milhão, $2 milhões na máquina, né, em termos de monitoramento, para que você realmente obtenha a malha fechada. Aí, essa adaptação pode ser feita através de várias soluções, né? De várias formas. Então, você pode, por exemplo, né? Não quero gastar muito dinheiro, então eu vou fazer aqui um sistema de medição e vou medir a amperagem, corrente, e a voltagem dos acionamentos. Então, no momento que eu estou despejando potência, né, para gerar, né, a força necessária para que eu usine a peça, eu posso fazer uma estimativa dessa potência vendo quanto que a máquina está consumindo. A máquina é de 380 volts e ela vai ter um determinado consumo de amperagem. Então, monitorando a potência, eu consigo ter uma estimação de força de usinagem. Estou medindo diretamente a força de usinagem, as componentes da força de usinagem, mas eu estou pegando a resultante da força de usinagem e calculando a potência associada à força de corte, por exemplo. Então, eu posso ter um sistema mais barato, né, para estimar essa força de usinagem. E posso fazer aqui um comando numérico adaptativo de restrição. Eu falo o seguinte, olha, quando a minha potência de usinagem for acima de 10 kVA, eu diminuo o avanço. Então, você coloca um limiar de potência de usinagem que você deseja aplicar na máquina, né? Plano de cisalhamento da peça, e é 10 kVA. Então, à medida que o processo vai chegando próximo de 10 kVA, eu atuo, vou adaptando a velocidade de avanço. Ao invés de trabalhar com 100% do avanço que eu defini, eu diminuo para 98%, para 97%. Então, tem uma estratégia de controle adaptativo baseada num valor de restrição de processo, que no caso aí é força de usinagem. Então, isso aí é uma forma de se fazer, né, controle adaptativo de baixo custo. Bem, tem outras formas que eu posso fazer, por exemplo, uma retífica moderna. Uma retífica tem um rebolo, né? O rebolo vai dando a qualidade de rugosidade que eu desejo para a peça, que é uma operação de acabamento, né? Visando atingir uma determinada qualidade superficial. E o rebolo é constituído por uma superfície porosa, tendo incrustado uma série de ferramentas de corte de geometria não definida, que é o grão abrasivo.
Então, esse grão abrasivo, né, ele fica depositado na superfície desse rebolo, e à medida que eu vou removendo o material da peça, o cavaco, né, a superfície que eu estou retirando da peça bruta, ele vai entrando em contato com o rebolo e vai sendo absorvido pelo rebolo nessa porosidade do rebolo. Então, o rebolo começa a crescer a sua dimensão. Além dele desgastar, ele também começa a crescer a sua dimensão e começa a perder corte por causa da posição do cavaco, como se fosse um gume postiço de corte, né? Para a ferramenta de geometria definida que vocês devem ter visto aí na disciplina anterior. Aí. Então, de tempos em tempos, eu tenho que fazer a dresagem desse rebolo, ou seja, eu tenho que pegar esse rebolo e passar por uma ferramenta, né, para usinar esse rebolo e para retirar esse cavaco que está aderido na superfície porosa do rebolo. Então, isso aí se chama dressagem. Então, essa dressagem que é feita, né, pode ser feita com comando numérico adaptativo. Então, como é que eu faço isso? Eu instalo na máquina um sistema de medição da dimensão da peça. Então, eu vou usinando a peça e, durante a usinagem, vai ter 2 sensores de contato do tipo LVDT, precisão da ordem, um erro, né, da ordem de décimos de micro, onde eu consigo obter a dimensão da peça e, indiretamente, eu consigo associar essa dimensão da peça com esse problema de dressagem do rebolo, né? Porque o rebolo vai absorvendo cavaco da peça e vai perdendo a sua condição de corte e vai gerando uma peça onde eu avalio a dimensão dessa peça e detecto que esta absorção de cavaco chegou ao seu limite. Aí, o que eu faço? Como o comando numérico é adaptativo, baseado na medição da dimensão da peça, eu paro o processo e mando dressar o rebolo. E dentro da própria máquina, eu meço novamente o diâmetro desse rebolo. Então, desta forma, o comando da retífica é adaptado a partir de uma informação dimensional que eu meço essa grandeza, esse diâmetro da peça, né? Normalmente é um eixo, né? Por exemplo. E, indiretamente, eu faço as adaptações no comando numérico. Então, isso a gente chama de comando numérico adaptativo, usando uma estratégia de medição dimensional da peça. Então, a maioria das máquinas de retífica modernas tem um sistema automático de medição embarcado dentro da sua área de trabalho. Bem, então isso aí é o que a gente chama comando numérico adaptativo. Então, a gente tem que fechar a malha fazendo algum tipo de medição, que pode ser uma medição de dimensão da peça final ou alguma coisa do processo de fabricação. Aí eu posso usar sensores de baixo custo ou sensores de alto custo. Depende dos requisitos que eu defini para o meu sistema de comando numérico adaptativo. Bem, então isso aí é esse conceito, né, de comando numérico adaptativo. Como ele é muito caro, e com o desenvolvimento dos sistemas de CAD/CAM, de simulação, então várias empresas usam atualmente estratégias de otimização do código G para diminuir o tempo de fabricação. Então, por exemplo, eu quero diminuir o tempo de fabricação de uma peça. Uma das formas de ser feita é essa que eu mencionei há pouco. Você mede a força de usinagem ou você mede a potência da máquina em tempo real e adapta o avanço
para uma determinada estratégia de otimização que você queira. Então, a sua estratégia de otimização é sempre utilizar a mesma força de usinagem, se você estiver trabalhando com força de usinagem, ou a mesma potência de usinagem. Então, o que ocorre quando você usina uma peça mais complexa, uma peça em que a ferramenta, em contato com a peça, ali no plano de cisalhamento, muda a sua área de contato. Quando existe uma mudança de área de contato entre a ferramenta e a peça, você está removendo o material, a força de usinagem diminui ou aumenta. Você tem lá aquele conceito de pressão específica de corte, né? Usando lá aquela seção do cavaco imaginário de 1 milímetro quadrado. Então, você tem uma referência de uma pressão específica de corte para 1 milímetro quadrado. Então, você tem a modelagem matemática. Então, se você conseguir saber qual é a pressão específica de corte que você está utilizando para aquele tipo de usinagem que você está fazendo, se você calcula a potência ou calcula a força, você consegue obter a área, já que você tem um parâmetro, né, normalizado, que é 1 milímetro quadrado, para uma determinada condição de pressão específica de corte, aquela que você está obtendo nesse momento vai ter uma área maior ou menor do que esse 1 milímetro. Então, você consegue obter matematicamente, né, criar esses modelos. Bem, então o que a gente faz? A gente faz um digital twin, né, vamos usar a terminologia moderna de indústria 4.0. Eu crio um digital twin de otimização do código G, fazendo isso num gêmeo digital. Então, aquele sistema VeriCut, né, que está disponível aí como seminário, até um aluno aí me pediu, acho que foi o Breno, né, sei lá quem foi que me pediu. Eu falei, olha, como a gente não está tendo aula presencial, o VeriCut que nós temos lá no nosso laboratório não pode ser usado no momento. Inclusive, o laboratório está em reforma, aí vai ficar complicado usar o recurso que a gente tem lá no laboratório no momento. Mas se você quiser usar, você tem que buscar um VeriCut aí do mercado paralelo, porque a empresa que distribui o VeriCut não tem versão demo. Então, esse VeriCut é uma ferramenta, né, um digital twin de otimização de código G, para que eu diminua o tempo de fabricação de uma peça. Então, normalmente é utilizado por empresas, né, do setor aeroespacial, né? Então, a Boeing usa, a Embraer usa. Então, toda empresa que usina muito, né, como a Embraer, tem centenas de máquinas de comando numérico nas suas instalações, fazer toda a usinagem, né, em alumínio da estrutura das suas aeronaves, né, já que ela trabalha pouco com material composto, né? Então é quase tudo usinado. A Boeing já tem muito mais material composto do que a própria Embraer. A Embraer, em termos tecnológicos, de materiais, né, ela está defasada bastante, né? Por quê? Porque ela não tem um processo industrial dela, né, para a criação das estruturas, das peças, das aeronaves com materiais compostos, né? Senão vai fabricar aí de forma unitária, né? Tipo carros de competição, Fórmula 1, ou alguns carros aí de altíssimo custo, em que você faz uma pequena quantidade de peças, né? Material composto, né? Em fibra de carbono, por exemplo, e é muito caro, né? Então, como eles não têm um processo industrial para fazer isso, quase todas as aeronaves aí só usam, né, na estrutura alumínio, né? Então tem que usinar os blocos de alumínio, né, para aplicação para a indústria aeronáutica, né, alumínio aeronáutico, para especificação. E se você não otimizar o código G, ou não usar uma máquina com comando numérico adaptativo, você vai demorar 12, 13, 14 horas para usinar uma peça estrutural de uma asa, né, de um determinado modelo de avião. E se você usar a otimização de código,
você vai conseguir ter economias de 50% a 60% de tempo. Então, uma usinagem que demoraria 14 horas pode sair por 7 horas. O tempo de uma máquina dessa dimensão, né? São máquinas gigantescas, a Halter, né? Que usina 2 estruturas de asas simultaneamente, uma máquina que tem aí eixos de 30 metros, 40 metros, então são máquinas muito grandes. 2 cabeçotes de usinagem. Uma máquina desse tipo, o custo de hora dela, 700, 900, $1.000. Então, se você tem uma economia de 7 horas no uso dessa máquina, você tem um ganho, né, significativo, né? Então, a peça, ao invés de custar $14.000, só de ocupar o volume de trabalho da máquina, sem contar o ferramental, o homem-máquina, a depreciação da máquina, né? Só para usar a maquininha ali, né, você vai economizar $7.000. Então, é uma economia significativa. Então, todo mundo que usina usa esse VeriCut, né? Como ele é difícil para fazer a aplicação aqui acadêmica, tem que pegar as versões paralelas, né? Tem que fazer uma série de instalações aí, enfim, de licenciamento, né? Paralelo. Então, se alguém quiser, né? Está aberto, mas é por sua livre escolha e risco. Às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes só conseguiu uma versão 7, incompatível com o meu Windows fulano de tal, enfim, aí não funciona. Aí é mais complicado, como a gente tem uma instalação congelada lá no tempo, então o nosso, ela sempre funciona. Bem, então isso aí é o comando numérico adaptativo, né? Então hoje a gente usa muito menos, né, esse conceito, porque a gente tem esse Digital Twin de otimização. Então a gente usa softwares como o VeriCut, né? O futuro do comando numérico é o StepTools, né? Então, o StepNC, né? Então tem um sistema aí desenvolvido pela StepTools, que é o StepNC Machine, que ele faz exatamente isso. O próprio controlador da máquina faz essa otimização do código G, fazendo com que em cada bloco, né, cada linha de código, a velocidade de avanço seja diferente, né? Se a gente olhar, está aqui o meu NC Viewer aqui. Se nós olharmos aqui, ó, a gente tem uma definição de um F, e o F não muda, né, em cada bloco. Ok? O F é sempre o mesmo. Então, o que pode ocorrer é que esta ferramenta de corte, ela aqui, essa ferramenta de corte, quando ela está fazendo essa usinagem 3D, essa curva, o ponto de contato da ferramenta muda em cada posição. Okay? Apesar dela ser esférica, ela vai ter um contato diferente. Isso muda a área de contato dessa ferramenta. Às vezes eu tenho mais área de contato, às vezes menos área de contato. Então, essa variação de área gera também alteração na dimensão do cavaco que eu estou usinando. Então, as dimensões do cavaco são diferentes. Então, eu vou ter, em determinadas condições, a possibilidade de aumentar a velocidade de usinagem, o avanço. Então, eu posso, a cada bloco, definir um avanço diferente, usando uma estratégia de otimização baseada, por exemplo, em força de usinagem constante. Então, o Digital Twin, né, tem um ambiente de simulação do contato da ferramenta com a peça, o plano de cisalhamento, ele conhece todas as geometrias envolvidas, ele estima qual é a força de usinagem, porque ele tem as especificações
do material que está sendo utilizado na peça e na ferramenta. Então, ele tem aí todos os dados de um banco de dados de condições de usinagem de ferramenta. Então, alguém já fez um ensaio de usinabilidade. Ou então, né, eu tenho um dinamômetro piezoelétrico lá na minha empresa e levanto qual é a força de usinagem e ajusto o meu modelo usando dados reais da experimentação que eu fiz, porque eu estou usinando uma peça nova, com uma ferramenta nova, e que não tem ainda ensaio de usabilidade disponível no banco de dados do fabricante da ferramenta. Então, eu tenho que criar esses dados e colocar esses dados no meu modelo matemático, né, para que ele fique mais aderente ao ensaio de usabilidade. Então, de qualquer forma, eu tenho que ter um ensaio de usabilidade ou tenho que ter dados desse ensaio de usabilidade. Bem, então é basicamente isso aí, tá? Próximo aí, mais alguém? Alguma pergunta? Alguma questão? Bem, se não temos mais nenhuma questão, mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula nesse momento. Vou disponibilizar a aula gravada e vou agendar, né, os novos vídeos que vocês deverão assistir no nosso próximo encontro. Então é isso aí, pessoal. Nenhuma nova pergunta? Alguém mais? Não, né? Ninguém? Então vou desativar agora. Bom dia a todos aí, até o próximo encontro.